Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntos esse modelo de casaco. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente tirou o molde de uma peça pronta, tá? De um casaco que a gente já tinha. Esse é o modelo mais despojado, é um modelo fácil também de vocês fazerem, gurias, porque ele é um casaco até sem fechamento ali, né? Não tem botão, nada de zíper, né? Que essas coisas que vai dificultando um pouquinho mais a nossa peça. Então, mas ele tem esses bolsinhos que dá aquele charme da peça também, né? Ela é feita na malha Scuba Suede, que é lá da Entre Malhas. Vocês conseguem essa cor, que é um off-white, e outras cores também lá na Entre Malhas, tá? Eles têm bastante tons terrosos também e outras cores desse tecido. Esse tecido, o lado interno dele, ele parece um neoprene, ele é mais grossinho, e o lado externo ele é mais aveludado, lembra a malha suede, o antigo chamois, né? Para quem conhece. Esse tecido aqui, gurias, ele é mais encorpadinho, então é uma peça que dá mais estrutura, né? Que vocês podem fazer outros modelos também. Como aqui no canal a gente já fez saia e blazer também desse tecido. Então vocês podem fazer também calça, blusa, né? Mas ele é um tecido mais quente, mais grossinho. Mas é um tecido também que eu indico para vocês. Mas ele é um tecido super confortável, né? Por ele ter elastano também. Ele é ótimo agora para o inverno também. Mas ele é um tecido que ele acaba saindo tinta, principalmente de tons mais escuros, né? Então o que eu aconselho para vocês é lavar antes, botar de molho, porque até ali na máquina, né, fica manchado. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a tirar, então, o molde de uma peça pronta, tá? Então, esse modelo é mais básico, né? Porque ele não tem fechamentos com botão, com zíper, né? Que essas coisas vai dificultando a nossa peça, né? Então é um modelo de casaco mais despojado. E pra gente começar a tirar o molde dele, a gente sempre vai virar ele do avesso e botar uma manga dentro da outra, que isso facilita muito pra gente já ver, tirar com margem de costura também. Ali eu tô unindo bem as costurinhas e botando o alfinete, só pegando duas camadas, tá? E assim eu vou conseguir riscar todo ele na volta, bem conforme o nosso modelo ali mesmo, tá? Então deixa esticadinho, aproveito que aquela parte da frente ali, ela é mais reta, né? Então eu já alinho ela pelo papel, porque nosso papel sempre nas laterais, vem bem retinho, né? É só onde a gente corta ali que fica mais tortinho. Mas então a gente alinha ali pelo papel já o comprimento dele, bem na frente. E vamos riscar toda a circunferência dele ali, ó, levantando para fazer a voltinha da curvinha da frente. Depois na cava ali também a gente faz as marcações do passante, vai levantar ali também para fazer as marcações da dobra ali das costas, ó, porque as costas ela é mais estreita, né, do que a frente, porque a frente tem aquele transpasse, apesar de não ter botão, ele é um modelo com transpassezinho ali para fechar com cinto. Vamos levantar ali na cava para fazer o desenhozinho. Levantou a manga e fez a curvinha da cava também. Na curvinha do degote a gente faz a mesma coisa, levantando ali e riscando. E depois vamos esticar ele para fazer aquele desenho do capuz ali. Esse desenho do capuz, gurias, o que eu tenho que depois dar uma conferida daquelas medidas ali, a gente vai conferir. Primeiro vamos riscar ali nosso bolso. Então, eu tô levantando e riscando toda a circunferência ali do meu bolso. Que eu poderia também fazer, botar um paninho embaixo e furar ele, né? Com o nosso furador, que daí já fica a marquinha certinha, tá? Com a prática, eu estou vendo que nem o furador, mas a gente usa quase, tá? A gente usa mais levantando ali e riscando mesmo. Agora a gente vai alinhar com o esquadro, né? Porque por mais que a gente fez as linhas retas, às vezes não fica tão retinho. Então a gente alinha com o esquadro. Tanto aquela parte ali do meio das costas, quanto o nosso bolsinho, porque ele é bem retinho. O nosso bolsinho, ele tinha aquela dobrinha pra dentro, que a gente vai marcar quanto que é uns 4 centímetros que tava dobrada ali pra dentro. Vou anotar ali que depois eu vou botar a mais pra fazer aquele nosso bolso. Fiz a minha curvinha do degote ali e eu vou somar. Quanto que tem aquela curvinha é o quanto que vai lá pro capuz, ó, guris. Porque aquela curvinha lá é a parte onde vai pegar o nosso capuz. Então tem que conferir essas medidas. E outra coisa que a nossa costura ali
do capuz, ela é uma costura francesa que a gente faz, né? Que é uma costura pelo direito e depois vira no avesso. Então a gente tem que botar 1 centímetro a mais de costura ali, porque fica ali pra dentro. Então conferi elas, encaixou certinho, vocês viram que fica tipo um Vzinho ali acima do ombro, porque esse capuz ele vai pro outro lado depois. O que eu fiz agora é fazer a soma das cavas também, porque essa soma das cavas eu tenho que ter pra me encaixar depois a minha manga, né? Então vou endireitar todo ele ali, fazendo as curvinhas, deixar bem forte essa linha agora, né? Que primeiro a gente só passa a marcação na volta do lápis, mas a gente tem que ir conferindo depois, não é só riscar ali na volta e todo mundo vai dar certo, né, guris? Ainda mais que é um tecido que estica um pouquinho, então se a gente puxa um pouco mais para um lado aqui para o outro, ele acaba se esticando, ficando um lado maior que o outro. Então tudo isso a gente faz, mas tem que conferir sempre depois. Então vou tirar o molde da minha manga ali também, boto bem na dobra e vou riscando todo o contorno dela. Vou levantar ali para fazendo o contorno da cava. A cava ela tem que ficar tipo um S aberto, né, que a gente aprende lá na base da comunidade. Então, é importante a gente aprender da base da modelagem por causa disso, gurias. Porque quando a gente vai tirar o molde de uma peça pronta, isso ajuda muito, né? Porque a gente já tem essas noções básicas. Que já, eu tô puxando mais para um lado, ele ficou mais reto, já sabe onde que tem que ficar reto, onde que tem que ficar curvo, tá? A nossa manga ali, ela não tem bainha, então a gente só vai fazer a marcação, não precisa aumentar a bainha. E agora o nosso cinto, a gente vai medir ele ali pela metade, que ele tem 75 na metade por 5 centímetros de altura ali. Então, a gente vai tirar duas faixas, né, de 1,50 por 5 centímetros. Vamos medir também o nosso passante ali. A gente mediu o passante e a largura dele, que deu 9 por 3 centímetros. Só são 2 passantes, a gente anota ali também. Quem quiser pode fazer retângulozinhos, né, desses moldes. Eu prefiro já fazer direto no próprio tecido, tá? E agora a gente vai cortar esse papel todo o contorno pelo lado de fora, só o maior, né? Só o lado de fora. Lembrando que pra gente tirar molde, gurias, a gente sempre vai usar o lado opaco do papel pra cima, né? Que é pra ele não dar dor de cabeça também, aquele brilho, né? Fica mais fácil da gente enxergar ali também. Então, ó, eu cortei a volta do capuz, agora eu tô fazendo o meu ombrinho ali e já aquela abinha ali do capuz também. Então, lá embaixo eu só cortei reto, né? Porque depois que eu vou fazer a alteração, tá? E vou cortar ali a minha manga também, que a minha manga, por mais que eu fiz ali a manga, eu conferi com ela, eu medi quanto que tava a cava lá, é a mesma cava que tem que estar ali na minha manga, não é só fazer os dois e todo mundo vai se encaixar, lembrem sempre disso, a gente tem que conferir tudo que vai se encaixar, a gente tem que medir se vai dar tudo certo mesmo. Então, agora, para tirar o molde daquele bolso, eu peguei o restante daquele papel ali, ó, boto embaixo, botei um paninho embaixo ali e vou furar toda a volta daquele meu bolso. Esse furador também tem o link aqui embaixo, também tem na Entremalhas, né? Tem um link para vocês adquirirem esses e outros materiais, assim, esses aviamentos que a gente utiliza na costura, tá? Então, fiz o risquinho ali da volta do bolso e lembra que aquele bolso ele tinha mais 4 centímetros ali para dentro dobradinho, né? Então, eu aumentei aqueles 4 centímetros agora para já ter o tamanho exato do meu bolso. Então, vou cortar ele ali na volta. Corto só um, porque o outro bolso é igual, né? Só vou anotar que é o bolso 2 vezes. É bom sempre anotar sentido do tecido, tudo isso a gente cuidar. Principalmente nesse tipo de tecido, né? Porque o tecido ali tem sentido aqueles pelinhos dele, né, Cris? Então, primeira coisa, a gente vai esticar esse tecido aqui, vai botar ele direito com direito, orelha com a outra orelha lá do outro lado, tá? E eu vou esticar bem ele todo na mesa. Esse tecido ele é bem bom de trabalhar, gurias, porque ele é firmezinho, assim, é pra gente cortar e tudo, né? Ele é firmezinho, ele é fácil de ajeitar ele também na mesa, tá? Então, cuida pra deixar ele bem esticadinho, lembrando que o tecido ele não pode ficar pendurado, né? Tem que ficar todo ele pra cima da mesa, senão fica puxando vocês. E a gente vai começar pela parte aberta do casaco. Então, eu cuidei ali qual que era o sentido do pelinho, né? E botei a parte de baixo pro pelinho ficar caidinho. Vou medir ali, a gente usou uns 2,10 metros de tecido, tá? Pra fazer esse casaco. E sobrou, mas sobrou pouquinha coisa, tá, gurias? Então, 2,10 metros dá tranquilo pra tirar esse modelo. Então, vou riscar ali toda a volta. Eu tô usando o riscador, que também tem o link aqui embaixo, né? Esse riscador eu acho muito bom, porque ele é com pozinho de giz. Depois, quando acaba, vocês nem precisam comprar refil. Vocês podem botar talco dentro também, né? Mas como o meu é branquinho, né?
não é de nenhuma cor o tecido, fica mais difícil de enxergar, principalmente no vídeo. Então eu resolvi mudar e fazer com lápis mesmo. Esse eu fiz com lápis comum mesmo, que você sempre me pergunta, né? Tem os lápis fantasminha, né? A canetinha fantasminha, a gente fala, e tem os lápis. Mas as canetinhas fantasminha, alguns tecidos eles não apagam, tá, gurias? Então vocês têm que sempre testar antes no retalhinho e passar ali com ferro, né? Porque alguns não funciona, tá? E o lápis também daria para usar, mas como esse eu vou cortar bem ele ali, vou fazer o corte a laser depois, então eu posso usar o lápis comum mesmo, só não fazer muito forte, né? Eu não usar um lápis 6B lá, né? Então, risquei ali toda a volta dele. E agora eu vou cortar esse molde naquela curvinha lá embaixo, porque eu tô fazendo toda a minha frente, ó. A minha frente, ela tem aquele arredondado ali na frente, então eu vou ajeitar ele ali pra arredondar. Lembra que o ombro ali é igual frente e costas, né? O que vai mudar mesmo é ele degote as outras partes. Então agora eu vou cortar ali na parte do meu degote ali, das costas, e vou dobrar bem no meio das minhas costas, que assim eu vou transformar esse molde em costas. Eu poderia separar também esses moldes, tá, gurias? Posso botar um papel embaixo, riscar toda a volta, né? Mas quem é minha aluna já sabe, algumas coisas a gente vai aproveitando até o papel, assim, para não ficar também com um monte de papel. É muito volume, né? Depois pra gente guardar também. Então, algumas coisas a gente já vai aproveitando. Claro que no início, quem quiser separar, pode separar, que fica mais fácil de visualizar, né? Mas a gente vai fazendo essas diquinhas assim, até para ser mais rápido ali a parte da modelagem, né? Que eu sei que a maioria gosta mais mesmo dessa parte do corte, da costura ali mesmo. Então, isso já facilita ali ser mais rápido na modelagem. Então, riscamos ali toda a volta das costas, deixando na dobrinha, né? E vamos botar o nosso bolso ali também, aproveitar bem onde acabou ali as costas e na lateral da frente. E vamos riscar toda a volta dele ali, que assim, vou botar ele mais pra lá, né? Mais pro meio, assim, mas ele tá bem encaixadinho ali com o da frente. E vai me sobrar essa parte na dobra aqui, que daí me sobra um pedaço maior. Depois, se eu quiser fazer outra coisa, né? Sempre aproveitando melhor o tecido de vocês, tá? Então, agora vamos cortar toda a volta dele. Esse tecido, como eu falei pra vocês, ele é bem bom até pro corte, né? Porque ele é bem firmezinho, tá? Então, lembrando sempre, pra gente cortar o tecido, ele sempre vai ficar parado. Vocês que vão ficar girando na volta dele. Não é que nem papel, né? Que a gente fica levantando e girando. A gente ele que fica parado, a gente que fica girando na volta dele. E assim eu tô cortando todo o meu contorno ali da frente. Cortei a parte de cima do capuz, a minha frente que é arredondada, lateral, a cava, o ombro e agora ali a partezinha do capuz ali em cima também. Tá feito a frente, já vamos cortar nossas costas ali também. Ele paradinho, ó, vocês que giram, e apoiando a mão em cima. Como ele é bem firmezinho, ele é bem bom mesmo de cortar esse tecido, tá, guris? Eu uso sempre tesoura, essa tesoura é bom, sempre é essas cabo anatômico, né? Essa minha é da Mundial, mas tem outras marcas que são boas também. Mas essa eu gosto bastante, eu falo, foi a minha primeira tesoura, pra ver como ela é muito boa, né? Faz mais de 10 anos que eu costuro. Então, ela é muito boa, eu só mando afiar mesmo ela. E para afiar, gurias, você sempre consegue, ou com o pessoal que vende máquina, assim, tudo que eles também às vezes afiam, ou com aqueles mesmos os chaveiros que afiam também tesoura, tá? Afiam alicate e afiam tesoura também. Então, com o restante do tecido, a gente vai dobrar ele ali, que a gente vai conseguir tirar a nossa manga ali também, tá? Então, o tecido tava dobrado em dois, vou dobrar ele em 4 partes, né? Daquelas 4 partes ali, a gente consegue riscar todo ele. Cuidando sempre que a parte de baixo, lá sempre o fio, né, do tecido. E cuidar, se eu dobrei 30 centímetros em cima, dobrar 30 centímetros embaixo também. Pra ele ficar bem retinho, né? A gente vai cortar bem ele no fio, né? Vamos riscar ali e cortar toda a volta desse tecido. Agora ficou bem mais grosso, tá, gurias? Porque é 4 tecidos juntos, né? Então fica mais grossinho ali pra gente cortar. A gente apanha mais, né? A gente fala. Outra coisa de dica pra vocês, tem aquelas bananinhas, né? Que eles pra fazer corte com a maquininha de corte. Também é bom, só que elas têm que ficar ligando na tomada, né? Então tem que estar com uma tomada ali próxima, tudo, ou com extensão, né? Então tudo vai do que vocês preferem mesmo. Eu já tô acostumada mais com a tesoura, sempre cortando uma peça de cada, né? Com aquele restinho do tecido ali, eu vou aproveitar
e vou cortar ali duas tirinhas, ele tá duplo, de 9 por 3, que vai ser o nosso passante ali. Então, aquele passante que a gente vai usar ali nas laterais do nosso casaco para segurar o nosso cintinho, né? E agora, com aquele restante do tecido, eu vou emparelhar ali o tecido pela mesa. Vocês podem também emparelhar com esquadro ali, fazer uma linha reta, né? Mas eu gosto sempre de botar ele bem coladinho na mesa, apoiar a tesoura ali na mesa e vem cortando ele todo até o final, né? Para ficar bem retinho. Claro que isso no início, né, gurias, não fica bem retinho, né? Então, é com a prática mesmo. Então, sempre vocês vão tentando, faz uma vez, faz outra vez, na próxima vez, e assim, cada vez que vocês vê, já estão fazendo direto, tá? Então, ali, agora aqui a gente tá marcando todo ele a medida da nossa faixinha, que é de 5 centímetros, né? Então, eu marquei ela de 10 centímetros, cortei só aquela orelha fora, né? Marquei ela de 10 porque agora eu vou vir cortando no meio dela também. Posso riscar, né, e depois cortar também, mas eu prefiro já marcando com a fita métrica e já cortando direto, né? Claro, tudo isso vai da prática de cada um, tá? Então, assim já fica as duas faixinhas que a gente precisava de 1,50 por 5 centímetros de altura, tá? Que depois a gente vai unir elas. Agora a gente vai fazer a nossa marcação do nosso bolso ali. O bolso, ele fica 17 centímetros da parte de baixo ali, da parte que tá mais reta, né? Não daquela parte curvada. 17 centímetros. E da ponta vai marcar 8 centímetros. Eu tô botando só alfinetes ali, gurias, pra ele ficar fixo ali, os alfinetes pra ficar a marcação do bolso depois que a gente vai fazer. No tecido do bolso, eu já dobrei 4 centímetros ali na parte de cima, para ele ficar certinho ali onde eu vou encaixar depois. Isso tudo eu tô marcando ali com os alfinetes para me facilitar quando eu for lá pra máquina, né? Então, os bolsinhos eu vou fazer a dobra de 4 centímetros e botar um alfinetezinho ali para ficar já segurando. E na parte do casaco, 8 centímetros da pontinha e 17 centímetros lá de baixo na parte reta, né? Não na parte curvada ali. Que daí já vai ficar toda a marcação do bolsinho bem certinho pra mim colocar direto lá na máquina depois, tá? Que fica mais fácil. Então, feitas as marcações, tudo, agora a gente já pode começar a costurar ele. Então, a gente vai começar na máquina reta industrial. Poderia também fazer na reta doméstica, tá, gurias? Então, eu vou puxar essa linha ali, né? Amarrei rente ao rolo e vou puxar ela. Tô usando uma linha off, né? Porque esse meu não é bem branco, esse tecido. Vou botar ali a bobina para encher. Lembrando que a reta industrial vocês conseguem ir costurando e ela já enchendo automático a nossa bobina, né? Mas como eu não tinha bobina já cheia, então eu vou encher ela primeiro ali e depois a gente vai costurar. Tá, encheu a bobina ali no lado. Mesma coisa que a doméstica, né, gurias? Tem o tensor ali também pra gente passar tudo. Isso também tem lá na comunidade. Ajuda da escolha da máquina de vocês, como passar linha, né? Tudo isso tem também da máquina industrial, tá? Então, botamos a linha ali na bobina, já laçamos a linha, né? Passamos toda a linha na máquina, assim a gente já consegue começar a costurar. A gente vai começar a costurar pelo nosso capuz. Então, o capuz a gente ia fazer aquela costura francesa, lembra? Então, a gente tá costurando pelo direito, a primeira coisa. Então, a gente vai costurar só a parte de cima da cabeça, da pontinha até lá atrás da cabeça. A largura pode ser de meio centímetro, tá, gurias, essa costurinha. Pra ela ser bem fininha mesmo. Fez essa costurinha ali, lembrando sempre de dar uma esticadinha na frente e atrás, né? Fez essa costurinha, agora a gente já vai virar pro outro lado, né? Vai virar pro lado avesso. E assim a gente vai passar a costura do lado daquela costura onde acabou aquela costurinha que a gente tinha feito pelo lado direito. Então, vai ficar a nossa costura francesa. A gente fala que vai ficar limpinha, né? Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Não aparece aquela costura. Por que a gente vai fazer aquela costura francesa ali? Porque o capuz ele não vai ser duplo, né? Então, pra ficar bonita a costura ali, pra ficar bonitinho do lado de dentro também e do lado de fora, né? Pra ficar um acabamento mais bonitinho quando não tem forro ali no nosso capuz.
Então fez aquela costurinha agora pelo lado avesso, ó, e daí já ficou toda limpinha. Agora outra coisa que a gente vai fazer ali na máquina reta já pra adiantar é as nossas faixas, né? Então a gente vai marcar bem o meio daquela faixinha, vou botar um alfinete ali nelas pra marcar bem o meio, dobrando ela no meio direito com direito. E vou marcar o meinho delas ali, pra bem conseguir encaixar uma com a outra. Agora eu vou botar uma tira, tanto vai ficar os dois lados direito pra fora, tá, gurias? Porque essa a gente não vai costurar e desvirar, né? Vai ficar aquela costura já certinho pelo lado de fora. Então, marquei bem as pontas, uni bem os meios ali, botei o alfinete. Vou marcar na outra ponta também, botando outro alfinete. Tudo pra ele não dançar, né? E não ficar repuxado lá quando eu chegar no final. Eu falo sempre alfinete é vício, mas algumas coisas é necessário a gente botar alfinete. E agora, entre esses meios, eu vou botar mais um alfinete. Então, eu tinha usado só 3 alfinetes. Nas duas pontas e no meio dessa faixa. Agora, ali, de uma ponta até o meio, eu vou botar outro alfinete, pra ficar mais fácil de eu passar essa costura. Essa costura eu não vou começar bem do cantinho, ó, gurias. Eu comecei uns 2, 3 dedinhos mais pra dentro. E assim eu vou costurando da largurinha da sapata toda a circunferência ali daquela minha faixa. Essa faixa, lembrando que a gente tem que esticar na frente e atrás, tá, gurias? Porque ainda mais esse daqui, a gente estica mais ainda, porque é uma faixa da cintura, então é que as pessoas puxam mesmo ali. Se vocês não puxarem muito, quando a pessoa puxar para fazer o laço, vai estourar aquela costura, né? Tem gente que aperta bastante ali. Então, estiquem bem, né? Eu falo estiquem valendo ali, né? Porque tem que esticar o quanto a malha estica, porque senão depois alguém vai apertar ali e vai acabar estourando a tua costura, né? Então, vou continuar esticando todo ele da largurinha da sapata, fazendo todo o contorno ali daquela faixinha, né? Sempre quando chegar ali nas pontas, vou fincar a agulha e virar aqueles detalhezinhos que a gente aprende lá na nossa na coordenação motora, né? Lá dentro da comunidade. Então, são coisas básicas que a gente vem lá da nossa costura básica para fazer as peças em tamanhos reais, né? Então, fez o cantinho ali, sempre fincando a agulha, vamos girando toda a volta e esticando bem na frente e atrás. Isso de esticar bem na frente e atrás é tanto porque a pessoa vai esticar para não estourar a costura, quanto vocês têm que dar uma esticadinha, gurias, porque senão falha o ponto. Na industrial, ela não falha tanto quanto na doméstica. A doméstica, ela falha mais, né? Então, quem vai fazer na doméstica tem que esticar mais ainda, né? O que pode acontecer lá na doméstica, parece que o ponto tá meio floxinho, vocês vão ter que apertar mais o tensor da linha de vocês, né? Eu não gosto muito de vocês ficarem regulando ali a máquina, né? Mas alguns tecidos é necessário. Esse eu testei até na doméstica, mas ela ficava com o ponto bem floxinho, então, mas esticando bem o tecido e dando uma apertadinha na tensão da linha, ele já ficava melhor o ponto. Mas eu preferi fazer na industrial, que a gente não passa tanto trabalho, né? Eu falo que quem tem industrial já aproveita que daí não passa tanto trabalho. Agora, para fazer esse passante, a gente vai dobrar o tecido direito com direito e vai passar aquela costurinha ali da largurinha da sapata. Eu fiz 2 passantes de 2 formas, tá, gurias, pra mostrar pra vocês. Fiz essa costurinha e vou virar depois, eu vou desvirar ele com aquele espaçador de elástico, né? Ou eu posso dobrar meio centímetro de cada lado e dobrar ele no meio de novo e fazer o pespontinho pro lado de fora. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Até porque como esse tecido ele é mais grossinho, ele assim não fica tão fofinho, né? Ele achata mais o tecido. Então eu tenho que desmanchar aquele outro ali e fazer dessa forma. Então só vou mostrar pra vocês 2 formas que podem fazer o passante. E agora o que a gente vai fazer é ir na overlock, porque as outras partes a gente vai fazer ali na over, sempre cortando rente ao rolo e dando nozinho ali das linhas, né? Pra puxar aquelas linhas depois transformar na cor que a gente quer. Então, cortei a linha rente ao rolo, dei o nozinho, agora eu tô puxando as linhas, lembrando sempre de tirar a linha da agulha, né? Porque aquele nozinho, ele não passa na agulha, então a gente tem que tirar a linha da agulha, vai, pra depois só recolocar na agulha. Só quem consegue dar aquele nozinho bem fininho, né? Daí a linha passa direto na agulha. Tem gente que faz assim também de amarrar e ir costurando, né? Eu não gosto muito disso, porque senão arrebenta, você tem que fazer um labirinto, né? Então, vou marcar o meio do degote das costas pra gente unir agora o ombro. Então, botei o tecido direito com direito, né? O direito da frente com o direito das costas, tá? Bem ombro com ombro. Vou botar bem o ombro com o ombro a ponta lá. Vou encaixar ali na máquina e já vou vir esticando lá na outra ponta do ombro
o piquezinho do meio lá do degote é bem aquela costura do meio do meu capuz. E assim eu vou fazendo todo o contorno ele ali. Ele vai ficar tipo um biquinho pra fora ali da parte do ombro com o encontro do pescoço, ele fica um biquinho, aquele Vzinho, ó, gurias, ele fica um pouquinho pra fora. É normal mesmo, né? Porque um é bem quadrado e o outro é mais arredondado, tá? Mas vão esticar bem eles e costurar ali. Esse tecido, ele é uma malha, tá, gurias? Então dá pra vocês fazerem ele só na over. Daria pra fazer também só na reta, porque ele não desfia, né, esse tecido. Mas eu acho que fica mais fácil também, né? A gente fazer na over, o acabamento fica mais bonitinho dentro com a overlock. Mas quem não tem overlock pode fazer ele só na reta também. É uma opção para esse casaco, tá? Para quem não tem overlock. E vou fazer a parte da manga agora. Botei direito com direito a manga com a parte da minha cava lá do meu corpo. E já vou fechar a lateral também, pegando da ponta do braço, encaixo lá embaixo do braço, né? As costurinhas. Estico ele, quando eu chego na parte de baixo do braço, vou esticar lá na outra ponta, fazendo todo mundo se encaixar para ir até o final. Vocês viram, gurias, que eu não uso alfinete nessa parte, né? Porque eu falo alfinete é vício, algumas partes não precisa, né? Então, o que eu prefiro a gente encaixando ele ali na mão da gente, né? Vamos fazer isso agora do outro lado também. Mas, claro, quem tá no início também pode alfinetar, tá? Então, vou botar o direito da manga com o direito do corpo lá e vou encaixar. Eu peguei numa ponta da cava, boto um alfinete, pego na outra ponta da cava, boto outro alfinete. E quando eu botar o alfinete, eu sempre vou indo um em cada ponta até se centralizar, para não chegar lá no final e sobrar tecido, né? Porque daí assim eu vou forçando ele a se encaixar ali no meio, tá? Igual eu fiz na mão, eu juntei tudo na mão e fui soltando pra máquina, né? Por isso que eu falo que dá pra vocês fazerem na mão também, né? Ali refiz a costurinha que tava muito na beiradinha da cava. E agora vou fechar toda a lateral do meu corpo também. Direito com direito tecido. Então o que tem que se encontrar é a costura embaixo do braço. Então comecei lá da ponta da manga, vou até embaixo do braço. Quando eu chegar ali embaixo do braço, eu paro e vou ajeitar lá na outra ponta lá embaixo também. Vou encaixar tudo na mão para ir soltando para a máquina. Por isso que eu falo para vocês que não precisa de alfinete. É prática, tá, gurias? De tanta gente pegando assim, vai. Eu falo, a gente tem que ser um povo, né? E pegando todos os dedinhos. Agora a gente vai fazer o corte a laser. Para fazer o corte a laser, a gente vai tirar as nossas linhas da agulha. Tirei a linha ali da agulha, gurias. Então vou fazer o corte a laser todo na navalha. Então é como se quando a gente passa a costura e ela não costura porque a linha tá desenfiada. É isso que a gente vai fazer. Esse é o nosso corte a laser. E esse tecido é bem bom de fazer o corte a laser, porque ele é bem firmezinho, né? Então a gente vai cortar meio centímetro ali todo ele. Então tem que achar uma guia ali na máquina, uma guia ali na navalha, né? E ir cortando todo ele o mesmo tamanho, para não ficar um lado menor do que o outro, né, gurias? Então não vão cortar demais, é só para emparelhar, para ele não ficar aqueles piquezinhos ali da nossa tesoura, né? Então eu tô passando toda a circunferência ali do nosso bolso, por isso que eu não apliquei ele ainda, porque eu preciso fazer aquele corte da navalha ali nele também, né? Como tava a dobrinha, já que eu tinha feito dos alfinetes, eu boto o alfinete um pouquinho pro lado e estico bem ele, ó. Feito isso, vamos fazer a nossa faixinha também, ó. Por isso tá cortando dois tecidos juntos ali. Lembra a faixinha que a gente costurou os dois juntos? Primeiro, eu acho importante a gente passar a costura lá e depois vir aqui na navalha. Porque se ali ficou, por mais que a gente corte, né, fica às vezes um pouquinho maior que o outro. E agora a navalha vai emparelhar eles. Então, para isso, eu acho que é mais fácil vocês fazerem a costura primeiro e depois o corte na navalha, porque daí aquela costurinha que a gente fez, a gente usa uma guia ali na máquina também e segue todo ele pelaquela guia para ele ficar tudo do mesmo tamanho, não ficar um lado mais largo do que o outro, né? Então, assim, vou fazer um corte a laser toda a volta dele. É bem bom de fazer nesse tecido, gurias, porque ele é bem firmezinho mesmo. É bem grossinho, então é satisfatório, né? A gente fala, vai saindo aquelas tirinhas ali. Então, deixar ele toda a volta bem certinho, que daí ele fica todo parelhinho, a gente confere, ele fica tudo na mesma largurinha. Feito isso, nos bolsos e na nossa faixinha, a gente vai fazer isso em todo o nosso casaco. Vamos fazer então na circunferência das mangas ali também, tudo para não ficar picoteadinho, tá, gurias? Como esse tecido ele não desfia, então a gente só faz esse corte a laser e tá pronto o nosso acabamento ali. É legal de fazer esse modelo até porque não tem forro, né? Não precisa fazer bainha, então é um modelo bem fácil mesmo de vocês confeccionarem, tá? Então agora a gente fez a voltinha ali das mangas,
vamos fazer todo o nosso contorno ali do casaco, cuidando para ir fazendo aquela curvinha ali embaixo na frente, né, que fica curvadinha aquela frente ali também. Quem quiser gostar mais um casaco mais reto, né, também pode fazer quadradinho. Então vamos fazendo toda a circunferência, passou pelo capuz ali também, até chegar na lateral do nosso corpo lá embaixo de novo. Feito isso ali do corte na navalha, a gente já pode voltar lá para nossa reta, porque a gente tem que dar o retrocesso ali, todas aquelas costuras que a gente fez, como não vai ter bainha, a gente tem que dar um retrocesso em todos aqueles cantinhos da overlock, nas nossas mangas, né, e na lateral do nosso corpo. Vocês percebem, gurias, que eu tô pegando sempre pela parte maior do tecido e ir para a ponta. Isso facilita muito, porque se vocês começam da ponta para a parte maior, vai embolar ali no início porque tá muito pouquinho. Então é importante quando vocês derem esse retrocesso ali, todos os cantinhos, ó, tô dando. Dei no capuz também, como a gente cortou ali, né? Então todos esses cantinhos da lateral do corpo, nas mangas, no capuz, a gente vai dar esse retrocesso sempre da parte maior para menor, tá? Então vou pegar aqui a lateral do meu corpo para mim marcar o nosso passante ali do lado. Então peguei bem do meio, embaixo do braço, né? E marquei onde começou o passante e onde terminou o passante eu vou botar um alfinetezinho ali nele. E agora esse passante, ele não é costurado ali por fora como o pesponto, né? Então eu vou botar ele ali em cima, vou costurar bem em cima onde estava aquele alfinete, né? Que é bem a largurinha da sapata, 1 centímetro. E eu vou virar para o outro lado e também vou costurar ali por dentro, não é por cima do passante, ele fica ali por dentro. Por isso aquelas marcações do nosso alfinete, porque aquele alfinete tá bem a marquinha de onde tem que ficar as costuras, que facilita ali agora na hora de a gente costurar. Feito os passantes desse lado, do outro lado eu vou marcar, vou fazer a mesma coisa, tá? E vou marcar do outro lado. Agora a gente vai aplicar o nosso bolso ali, que a gente já tinha as marcações, aquela lembra que a gente fez 17 centímetros para cima e 8 ali pro lado? Então aquela marcação tá certinha ali já com o alfinete. O nosso bolso já tá dobradinho os 4 centímetros e agora sim a gente vai conseguir encaixar bem certinho ali o nosso bolso. Para encaixar o bolso ali, eu vou cuidar para ele ficar bem coladinho naqueles alfinetes na lateral. E na parte de baixo ele também. Se eu achar que ele tá tortinho, posso botar um com outro agulhas para ver se tá bem retinho mesmo. Então tá todo ele alinhadinho, deixa eles bem encaixadinhos nos alfinetes e eu vou alfinetar também esse bolso agora ali no nosso tecido do corpo, para facilitar agora de passar aquela costura, né? Porque senão ele dança ali, depois o nosso bolso vai ficar torto. Porque essa costura do bolso também é uma costura por fora, gurias, tipo como a gente fez lá no nosso cintinho, né? É como se fosse um pespontinho ali por fora e não precisa dobrar nada. Então é bem fácil mesmo de fazer essa colocação do bolso, tá? Então fez as marquinhas ali e vamos dar retrocesso no início e no fim, fazendo todo o contorno ali do bolso, só deixando a abertura ali em cima, né? Então, usei a lateral da sapata como guia e sempre lembrando de esticar bem na frente e atrás também para não estourar aquela costura, para não falhar o ponto, né? Então, quando for malha, a gente tem que dar uma esticadinha sempre no início e no fim, tá, gurias? Por mais que a gente esteja usando a máquina industrial, ela falha bem menos que a máquina doméstica, né? Mas a gente tem que dar uma esticadinha, porque senão depois a pessoa força ali alguma coisa com a mão no bolso e estoura também a nossa costura, né? E para ele não falhar também. Então, feito isso, a costurinha ali, toda a circunferência do bolso, assim a gente já finaliza a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo, meninas. Me contem aqui embaixo o que acharam desse modelo. Vou deixar aqui o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos, né? Para vocês escolherem a cor para fazer o modelo de vocês. E vou deixar aqui do lado também o meu link da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. É como a gente vai aprender o beabá da costura, né, gurias? Que nem tem aqui nos quadrinhos, essas pecinhas miniatura que a gente faz lá dentro da nossa comunidade, tá? Então lá é para quem nunca costurou, para a escolha da máquina de vocês, isso tudo é para ajudar vocês também no passo a passo para quem está iniciando na costura ou para quem já costura também, mas quer aprender técnicas de acabamento, né? Não tá feliz aí com o seu acabamento ainda, ou me fala, eu boto um zíper, mas demora uma tarde para botar um zíper. E não é isso, né, gurias? São técnicas, detalhezinhos que nos ajudam muito, tá? Então a gente precisa desse beabá da costura para ir para essa parte das roupas, né?
né, para a confecção das roupas. Então, por que a gente faz em miniatura primeiro? Que muita gente me pergunta. É porque é mais rápido também da gente fazer em miniatura, né? Enquanto a gente fechava uma lateral de um corpo, ali a gente fecha os dois lados. Primeiro a gente vai aprender em tecidos mais firmes, que é um tricoline ou algodão cru, que são tecidos mais firmes primeiro pra gente trabalhar, pra gente pegar o jeito ali na máquina, né? No pé, na mão também, né? Pegar a nossa coordenação motora primeiro, aprender a lidar com os tipos de máquina também, na reta, na overlock, tem também lá a galoneira, né? Então tem todo esse passo a passo para vocês aprender a botar zíper, comum, invisível, fazer bolsos, né? Então todos os detalhezinhos ali que a gente precisa confeccionar depois em uma peça. Então a gente faz essa base para a gente começar a ter ideias. Que aí eu falo, a gente nem imagina que um bolso precisa de 3 pedaços, né? Então para a gente começar a ter essa noção, pegar o jeito ali na máquina para depois lidar com os tipos de tecido, que estica, que escorrega, né? Que desfia, então a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos, a gente fala, né? Lá dentro da comunidade, gurias, também tem toda a parte de modelagem. A parte de modelagem, vocês vão aprender tanto tirar molde de uma peça pronta, como a gente fez aqui hoje, quanto criar um molde do zero, tá? Então a gente vai aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e desenhar aquele corpo ali no papel. Eu falo que é tipo uma receita de bolo, né? Que daquela base ali do bolo, a gente vem com as coberturas depois. Se é uma manga bufante, um recorte princesa, um degote canon, um degote V, né? Isso são alterações que a gente vai fazendo ali depois de desenhar o nosso corpo. Se tem margem de costura, para vestibilidade também, né? Para se a gente ajusta mais naquele tecido ou não. Isso tudo a gente aprende lá dentro também. Lá dentro também, gurias, tem as aulas avançadas de modelagem, que é com alteração para blazer, né? Esses detalhezinhos, essas alterações também tem lá dentro, tá? E lá dentro também tem as aulas gravadas. Por exemplo, eu estou confeccionando um vestido e tem o passo a passo de como vocês fazem aquele vestido, né? Aquela montagem, e tem um molde disponível para vocês baixar do PPUGG. Então é interessante tanto para quem nunca costurou, né, ali quer aprender do zero a criar tudo, né, até o molde, quanto para quem já quer pegar algo pronto, né, então já vê ali, eu gostei desse modelo de vestido, já consegue ter o molde, ele não precisa fazer essa parte da modelagem, para quem não gosta tanto da modelagem. Então, na próxima aula trarei um novo modelo, um grande beijo, até a próxima, não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!